Então, hoje, quem falou muito da prece, que é o Roberto, vai fazer a prece pra Eu gente? não faço prece. Faz. Eu Hoje não. você vai fazer. Eu tenho vergonha. Então, vamos. Então vamos iniciar nosso estudo desse domingo, nosso debate, né? Troca de ideias, pedindo inspiração para a espiritualidade, para aqueles que nos acompanham, que estão desprendidos da carne, que eles possam nos auxiliar, nos intuir, que possamos trocar ideias, compreendendo mais a fundo essas lições que o André Luiz nos trouxe através da mediunidade do nosso amigo Chico Xavier. Então, que a gente coloque em prática esses ensinamentos, que possamos melhorar a cada dia e que o Mestre Jesus também nos apoie, nos abençoe, que nós estamos reunidos em seu nome. Então, que a gente possa fazer um bom estudo, que ele nos abençoe mais uma vez. Que assim seja. Hoje a gente já entrou oficialmente na metade do livro, né? Agora falta Pô, pouco para a gente acabar o primeiro entrou na livro. metade o número de capítulos, mas um pouco mais falta, né? Falta um pouco mais de volume de página, né? Mas É, um pouquinho mais, mas estamos praticamente na metade, né? é. Já já acaba. Uns 2 meses no máximo acabou. Então, Vamos aí lá? o capítulo 26, né, que trata das novas perspectivas, as coisas que eu notei aqui foram as seguintes. André Luiz, no capítulo anterior, ele narrou aqui no livro para gente que a dona Laura deu vários conselhos, né, para ele, a fim de que naquela nova fase da vida dele, ele pudesse ir menos com curiosidade vã e mais com espírito de serviço, né, visitar os outros ministérios ali da colônia. Então a gente percebe ele indo para o Ministério da Regeneração, que é por onde ele ia começar. E boa tarde, Cláudia. Por onde ele ia começar, né? Já mostrando que ele estava colocando em prática os conselhos da dona Laura. Tanto que, assim que o Rafael, que foi quem o acompanharia até o ministério, deixou ele com o ministro Genésio, parece que o ministro Genésio já estava meio que preparado para esperar um André Luiz curioso, né? Um André Luiz cheio de perguntas. Só que o André Luiz agiu diferente. Ele estava mais circunspecto, mais concentrado. Então, já mostrando que ele já tinha efetuado dentro dele uma pequena mudança, mas muito importante, que é a questão de diminuir a curiosidade para estar ali mais para servir, né? E aí até que o Genésio pergunta, é você mesmo, médico, né? Porque ele esperava uma pessoa mais questionadora. E aí o André Luiz estava mais lúcido nas suas novas obrigações, querendo aprender e ao mesmo tempo ser útil no trabalho, deixando de lado as coisas vãs. Ao que o Genésio ficou muito surpreendido e ainda falou para ele que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E então, eu acho que a reflexão aqui é que quando a gente busca servir uma causa elevada, seja onde for, qual que é a nossa, qual que é o nosso intuito? O nosso intuito é, por exemplo, apareceu uma causa na área da nossa religião aqui, que é o espiritismo. Eu estou servindo, como por exemplo, numa casa espírita, para ganhar reconhecimento pessoal, para exaltar o meu orgulho, para dizer que eu sou a presidente da casa, eu sou membro do conselho deliberativo, ou é porque eu quero ser útil ali. Então, sempre que a gente for buscar servir uma causa, a gente tem que levar também para a nossa vida esses conselhos da dona Laura, né? Buscar sempre servir, deixando de lado curiosidade vã, deixando de lado coisas que não vão nos acrescentar em nada e nem ao próximo, né? As conversas paralelas, discussões sem importância. E uma coisa que eu achei muito interessante a questão da vaidade é que aqui na Terra, sob o véu da carne, costumamos nos enganar muito, né?
tanto com relação à nossa importância, caindo no narcisismo, tanto que o André Luiz fala nesse capítulo que ele ficava na ridícula, como é que ele usou aqui o termo? Ridícula adoração de si mesmo. Que ele ficava na ridícula adoração de si mesmo. Então, tudo isso ele tentaria mudar ali a partir de então. Então, isso aí é uma grande lição para a gente, porque nós costumamos ser muito orgulhosos, muito vaidosos. Então, quando a gente for servir uma causa, fazer alguma coisa, a gente buscar evitar esses sentimentos. Não é fácil, porque isso nós somos espíritos ainda em processo de melhoramento pessoal. Então, a gente tende ao narcisismo, a gente tende ao egoísmo, ao orgulho, a querer ser a pessoa mais importante daquele trabalho que está sendo feito, que a gente assumiu algum cargo, né? Mas o que é mais importante não é isso, é sermos sempre úteis em todas as situações em que a gente se coloque, é fazer o melhor em prol dos outros também, em prol da causa, não ficar se adorando, né? Se vangloriando mais do que o necessário. Então, a gente usar esse exemplo de André, né, para valorizar as oportunidades que a gente tem de servir, sendo útil sem esse orgulho. Nesse capítulo também ele vai conhecer Tobias, porque aí o ministro recebe André Luiz, né? E o Tobias, que é um dos servidores lá do ministério, que vai levar André Luiz para começar a conhecer o ministério, começando pelas câmaras retificadoras, que é onde fica lá no ministério. Fica lá perto nas vizinhanças do umbral, né, onde são feitos serviços mais pesados, e os espíritos ainda não podem nem entrar em contato com a luz. Então, são serviços mesmo bastante penosos. André Luiz começaria por ali. Então, todo aquele conselho da Dona Laura seria muito importante, senão André Luiz chegaria ali, começaria a ver o que nós veremos com o Roberto e com o Guilherme nos capítulos da frente, mais para frente, sobre aquelas pessoas que estavam ali, ele ia começar a querer fazer perguntas que não acrescentariam em nada, só estimulariam a sua curiosidade mesmo e não ia adiantar. E também querer, talvez, assumir uma postura de médico, né, como ele era aqui na Terra, que é o que ele ainda alimentava, né, de desejo, então ele teria que combater isso aí dentro dele. Então ele começaria lá embaixo e ele teria a oportunidade de servir nos serviços mais pesados e que não tinha nada a ver com o médico, com as tarefas médicas que ele exercitava aqui na Terra. Então, assim, desse capítulo, em resumo, eu acho que as questões mais importantes são a questão que ele recebeu o conselho, começou a colocar em prática, ele começou a utilizar da oração e começou a repensar na questão do servir, né? Sem orgulho, com humildade, buscando ser útil naquele ambiente, independente da tarefa que ele fosse executar. Então, desse capítulo eu tirei essas conclusões, assim. Aí, se vocês quiserem comentar, acrescentar, porque sempre, né, às vezes a gente vê um ponto importante que a outra pessoa não viu, eu acho importante a gente discutir isso. Samir, Thaís, Cláudio, Guilherme. Eu vou fazer um comentário aqui. Quando vocês começaram a falar sobre quem vai fazer a prece e tal, começaram com aquela brincadeira. Eu lembrei da primeira anotação que eu fiz nesse capítulo sobre a questão que você comentou aí, né? Da gente, de André Luiz, está indo para observar, examinar, mais que como os ensinamentos da Dona Laura, né? Tinha dito. Só isso não é suficiente, a gente precisa partir para a ação, para o movimento. E aqui, dessa hora, fica todo mundo só na observação, eu me incluo nisso, ninguém parte para a ação. Então, achei interessante, muito interessante isso. E aí eu lembrei, por isso que eu estava aqui dando risada, quando você começou a falar, eu lembrei de novo. Eu fiz, gente, olha para a gente aprendendo, lendo e continuando repetindo ainda as mesmas coisas. Então, faz um rodízio aí, ó, não espera ninguém se manifestar, não. Ó, próximo encontro é fulaninho, próximo encontro é fulaninho, próximo encontro é fulaninho. Depois desse estudo aqui, ninguém vai poder dizer, eu não vou fazer. Vai ficar só de observador, de espectador, não dá. Aí eu acho que vai debandar todo mundo de vez, porque o pessoal já diminuiu, né?
Mas pode continuar, Thaís, desculpa te cortar aí. Sei lá, vamos experimentar. Eu acho que não sai mais, não. Esse pessoal que está aqui ainda permanece. Não tem como sair mais, não. E eu ouvi uma analogia hoje numa palestra muito parecida com isso também, da questão do observar, do examinar, que ele considerou como estudar, né? Observar, estudar, experimentar, observar mais, estudar mais, experimentar mais, para integrar habilidades, integrar virtudes, né? A gente, no processo da reencarnatório, a gente faz bem isso. A gente vai nas experiências da vida da gente, a gente vai observando, vai adquirindo conhecimentos no estudo, né? Examinando a situação e vai experimentando, desde lá do plano espiritual até aqui. E esse observar, estudar e experimentar, essa sequência infinita de experiências nesse sentido, é que vai fazendo a gente adquirir e integrar as habilidades que a gente precisa para evoluir como espírito. Então, além de tudo que você falou, que eu também vi, eu achei que só isso diferente. Uma coisa que eu gostaria de complementar também, que eu esqueci de falar, é que essas experiências que a gente está tendo acesso do André Luiz, né, chegando lá no mundo espiritual, é muito também para a gente evitar de passar por isso, né? Então, a gente ser sábio nesse ponto, porque se a gente está tendo acesso a como as coisas funcionam de verdade, então, para a gente se policiar o quanto puder, já desde agora, não esperar chegar a desencarnar para poder passar por um processo todo de sofrimento que o André passou e só então aprender, porque querendo ou não, o André Luiz despertou só quando ele desencarnou. Então, a gente que está tendo acesso a tudo isso, a gente tem que despertar antes, não é possível, depois de ver tudo isso, sabe? Ou a gente vai querer chegar do lado de lá como se fosse surpresa. Então, se a gente já começar a exercitar todos esses conselhos, toda essa vivência que ele teve do lado de lá, para evitar ao máximo que a nossa partida, né, que é inevitável, seja mais branda possível, que a gente tenha menos choque, né, possível, a gente já tem que começar agora, né? Mais um motivo para a gente aprender a fazer prece, o que a gente vai precisar. É verdade. Então, mas aqui a prece é só um ponto de partida. Agora, falando dessas lições do capítulo ainda, desse capítulo 26, os anos todos que eu frequentei a casa, que eu frequentei uma casa aqui na cidade, durante muito tempo, e é quase todos os dias, e durante alguns anos foram todos os dias. Então, ninguém conhecia a casa mais do que eu. As pessoas, que eu participava de vários grupos de estudo, eu era membro do conselho deliberativo da casa, as pessoas não conheciam, queriam participar, ter um nome como conselheiro, mas não iam na reunião, ou quando iam não falavam, né? E você vê, conselheiro é para dar conselho e voto, lá é opinião e voto, é igual parlamento, né? Aí não iam, ou quando iam ficavam caladas, então para que serve, né? Imagina um reino, né? O rei tem os conselheiros dele, aí pede conselho e todo mundo fica calado. Eu quero fazer parte do conselho do rei, mas não dou conselho. Muitos não tinham condições e aceitavam a tarefa, não tinham condições, pessoas assim bem ainda intelectualmente sem condições, sem cultura, sem conhecimento para dar conselhos, né? Então tinha questões que eram doutrinárias, como que a casa ia organizar, questões administrativas da casa, se venderia um imóvel ou não, como faria isso ou aquilo, não sabiam dar, nós passamos por situações complicadas de venda de imóvel, a revelia do estatuto, não conhecia o estatuto, a maioria até hoje não conhece o estatuto, tem um personalismo muito forte, essa coisa do presidente da casa, muitos se acham acima do bem e do mal, donos da casa, isso é um fato assim, né, que deve acontecer em várias casas, acho que é o dono da casa, acham que pode decidir as coisas, a revelia do estatuto, que é a norma a norma que rege uma associação, né? Que no caso, mais ou menos, é a categoria, né? Jurídica, né? Que se enquadra, porque não é uma empresa, mas tem que ter personalidade jurídica, que é uma associação sem fins lucrativos, né? De cunho religioso, tem que ter alvará, tem que funcionar normalmente, né? Tem que seguir as leis todas nossas.
Então, não sabem, não aplicam, decidem as coisas por conta própria. Então, quer dizer, muito personaliza. Essa lição ainda da Luísa é isso. Ninguém é mais importante que o outro, achando que é mais importante do que a pessoa que está limpando, que está organizando uma festa, pegando pesado. Muitos não iam, não queriam. Então, isso você vê o tempo todo. Isso entre nós, né? Entre os espíritas, né? Porque muitas, assim, com todo respeito a outras religiões, elas têm uma hierarquia, né? Tem uma coisa mais forte, né? Na Igreja Católica é muito forte, tem toda a hierarquia, né? Da diocese, da paróquia, quem manda, né? Os empregados, os colaboradores e tudo mais. Também nas igrejas evangélicas tem uma hierarquia, mas entre espíritas não tem hierarquia nenhuma, ninguém é melhor que ninguém tem uma posição hierárquica dentro da doutrina, né? Isso não existe, né? Não tem poder de mando, né? Ninguém, por mais importante que seja, pode ordenar qualquer coisa, nem a FEB. Então, é um acordo tácito que tem entre os espíritas, né, de acatar algumas direções, umas diretrizes da FEB e tudo mais. Mas as pessoas levam isso. Em Deus, um palestrante, ele vai chegar lá como, né? Como que ele vai chegar no mundo espiritual? Achando mais importante que todo mundo, né? Muitos aí são endeusados, né? E comete erro como nós mesmos, né? O Guilherme Fica à levantou a vontade, mãozinha e depois eu vou comentar um negócio também. Eu poderia falar sobre a citação, no entanto, eu não cheguei a ler, o que é uma pena. Mas no capítulo 6 do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, Maturidade Psicológica, ela coloca a situação no item observador, observação e observado. Então ela faz uma análise muito interessante. Mas como eu não tenho a leitura integral do item, eu não vou poder passar aqui, quem sabe na outra oportunidade. E enquanto às nossas práticas da teoria em que estudamos, eu visualizo uma coisa muito interessante. A gente tem, naturalmente, durante o dia as nossas preocupações, as nossas rotinas, os nossos atos automáticos, mecanicistas. E quando a gente para se concentrar, para uma meditação, um momento quieto, circunspecto, não conseguimos. O cérebro não se acostuma e continua trabalhando incessantemente como se não conseguisse parar. Daí advindo também os transtornos variados de ordem psicológica neurótica. E é interessante porque nós, relembrando aquela frase do livro Falando a Terra, capítulo 6, A Escola do Espírito de Demétrio Nunes Ribeiro, corrigir é bom, melhor, porém, é educar-se. A gente ainda está tentando corrigir os atos falhos. Não queremos aprender com as lições vindas dos atos falhos. Achamos, pelo caráter social de educação, em que falhar é algo desonroso, abominável. E por isso não paramos para olhar os nossos erros, porque é muito difícil encarar que a gente errou. Já é difícil porque o orgulho não deixa a gente sequer desculpar a si mesmo, porque nós somos criados para sermos perfeitos e por conta disso, qualquer erro que transcenda as leis de convivência social se faz penoso. Exemplo da criação das pessoas com seus pais, que são direcionados a vida inteira para onde estudar, o que comer, o que vestir, onde se portar, onde frequentar e assim por diante. São sufocadas. Então nós temos aí a questão do observador, da observação e do observado. Mais além, nós espíritas, que estamos em fundamentação ainda das nossas bases, não sabemos como direcionar o pensamento. E o pensamento é algo que é
a movimentação do espírito, e por isso ele tem uma conotação muito mais séria, muito mais relevante do que nós achamos. A prece, como nós realmente costumamos nos esquivar, porque não falamos corretamente, ou porque falamos pouco demais, ou porque falamos muito, enfim, seja qual for a situação, é algo que nos conecta a Deus. Só que nós estamos ainda presos num fator de observação em que a minha mundividência me permite apenas enxergar a matéria. Então, o que é a oração para a matéria? É uma forma de ser visto, de ser exibido. Porque as pessoas ficam maravilhadas quando vem alguma pessoa falando bonito na prece. Não é falar bonito na prece, não quer dizer absolutamente nada, e é incrível isso. Porque nós podemos chegar aqui e falar amém, shalom, assim seja. Entre tantas outras denominações de qualquer língua, e isso basta. Então aí nós vamos para o fator observado. Quantos de nós já não passamos pela fileira das pessoas envergonhadas em falar em público? Alguns ainda guardam esses resquícios. Porque não se sente preparado, foi educado o tempo todo para não cometer erros em público. Por isso se faz difícil a exposição dos conteúdos. Não pode falar uma palavra errada, porque tem medo do julgamento alheio, entre tantas outras variações. Então o pensamento, ele vagueia por onde nós o permitimos que ele vá. Em situação às sintonias, às afinidades espirituais e materiais, o pensamento, agindo celeremente, de acordo com a nossa rotina acelerada, ele dificulta a nossa concentração, o nosso encontro com o Criador, nosso encontro com Jesus, nossa conexão com a equipe espiritual, com a nossa família espiritual. E nós tentamos corrigir isso como? Chega um pensamento, isso eu já ouvi várias vezes e provavelmente vocês também. Chega um pensamento, manda este pensamento embora, pensa em outra coisa por cima. Só que isto é remendar tecido novo com panos velhos, ou colocar vinhos novos em odres velhos. Quando nós sobrepomos um pensamento negativo com outro positivo, isso não quer dizer que o negativo foi educado. Isso quer dizer que ele está sobreposto e esperando o momento oportuno para retornar com mais intensidade. Por isso, digerir o pensamento. O pensamento negativo vem. E então nós, na função de observadores, por que este pensamento me ocorre? É este um momento oportuno para esta reflexão? Então eu vou educando, conversando com esse pensamento, não necessariamente atribuindo a uma entidade desencarnada ou alguém encarnado com grande produção mental, mas conversando apenas você e o pensamento. E esta digestão, esta conversa com esse pensamento, vai educá-lo, educando-se a si mesmo, e o pensamento se esvai e não retorna, porque ele foi educado. Assim são as informações que o mundo espiritual nos oferece. Elas chegam através das mensagens psicofônicas, das obras psicografadas, de alto quilate doutrinário, para nos mostrar como proceder. No entanto, nós achamos que não temos oportunidade de exemplificar o que, por exemplo, Joana de Ângeles coloca na sua célebre série psicológica. Nós não temos, no momento, alguém
em que podemos utilizar a psicologia da gratidão, ou não temos quem utilizar o perdão, ou as regras de convivência sociais porque vivemos isolados, enfim. Então nós colocamos subterfúgios para que aquilo não dê prosseguimento. É o nosso instinto ainda animal nos bloqueando de avançar. E então há toda uma estrada espiritual que nós ainda temos de percorrer. E ela só se libera, ela só se mostra a nossa visão à medida que nós formos pondo em prática. Eu utilizei esse fator de observação, observador e observado, Joana de Ângeles, no caso do pensamento, mas se estende por toda a vida. Porque toda a vida em que nós podemos perceber, somos agentes do bem a ponto de ignição. Tudo que nós observamos, tudo que tem a nossa participação, é responsabilidade nossa. Nós vemos aí o planeta com guerras, a taxa crescente de suicídio, os homicídios desenfreados, os transtornos de variado jaez. E nos perguntamos o que posso fazer, Senhor, quando podemos fazer tanto. Orar pelo planeta, orar pelos desencarnados coletivamente, orar pelos suicidas, orar pelos homicidas, dar uma boa palavra a quem nos pede conselho, ou até talvez quem não nos peça, mas ainda assim necessite. Então, há uma gama muito grande de oportunidades em que podemos colocar em prática todas as lições que Dona Laura expôs a André Luiz e que ele vai começar a exercitar em prática, não mais no mundo da teoria da sua cabeça. E é a missão de todos nós aqui na Terra: trabalhar, servir, para voltar melhor do que quando reencarnamos. Deixa eu parar agora, porque senão eu me empolgo, eu falo demais, e aí não dá certo. O que nós temos horário a cumprir. Então vamos passar para o próximo parágrafo, né? Você vai falar uma coisa? Não, acho que o Guilherme ele já falou bem a respeito do capítulo anterior, e é isso mesmo, né? Pela análise psicológica que ele fez, é perfeito, é isso. E só falta mesmo, como diz lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Para a gente mudar as nossas más inclinações, né? E ampliando essa questão, não só as más inclinações, mas para a gente mudar e seguir o caminho ali que a gente tem que seguir, né? Do bem, do aprendizado, do bem servir, o que falta para a gente é vontade. Em resumo, é isso, como diz os espíritos superiores, né? Então, que a gente estando um pouco mais consciente, se torna um pouco mais fácil, né? A questão da consciência, mas agora de colocar em prática já são outros 500. Então, que a gente busque todo dia, porque isso é uma tarefa diária, todo dia a gente fazer essa autoanálise e tentar ir praticando, né? Então vamos lá para o próximo capítulo, né? Aí ele vai seguir o Tobias, né? E vai chegar até as câmaras de retificação. Aí ele fica chocado com a situação que ele encontra lá, né? O Zé Luiz, vendo falando de despojos humanos, né? A situação física, né? Física no mundo espiritual daqueles espíritos, né? As expressões fisionômicas, né? Os corpos deles, né? Perispirituais, como que estavam, né? Então, até com aparência monstruosa, né? Aí que você vê que lá no nosso lar, como ele falou, ele no finalzinho, no último parágrafo do capítulo anterior, ele fala que as câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Assim, quando ele fala umbral aqui, ele está falando aquele umbral mais
mais tradicional mesmo, vamos dizer assim, aquele umbral um pouco mais complicado, né? Então, a vizinhança do umbral, porque ali chegariam espíritos até em situações bem complicadas, né? A gente vai ver para frente. Então, lá, como o mistério de regeneração é mais próximo, é o mais baixo, assim, no nível vibracional, é o mais próximo à Terra, ali é a faixa desse umbral, no qual nós estamos inseridos, e vai até lá embaixo das câmaras de retificação. E tanto que depois vai acontecer um episódio aí que a gente vai ver bem como que é. Então lá tem barreiras, né? Tem que ter muros, barreiras magnéticas, vigilância, né? Senão alguns espíritos até invadem. Então ele aí vai nessas câmeras, né? Ele vai discorrer como que elas são, né? E tudo mais. Todo mundo leu, sabe que vai lembrar da descrição e vai ver os espíritos aí em sofrimento, né? Aí a primeira coisa que até ele comenta que tinha poucos servidores, né? Aí que uma servidora lá, até uma velhinha, fala que eles saíram junto com os samaritanos, né? Que foram fazer aquelas excursões como a que resgatou o próprio André Luiz, né? Assim, o André Luiz foi mais aí, parece só mais o Clarencio com o ministro Clarencio com algum outro auxiliar, mas eles faziam excursões maiores para resgatar o maior número de espíritos, né? Aí eles pediram ajuda, alguns servidores trabalhavam lá nas câmaras, e foram lá, então tinha poucos servidores, né? E nisso aí aparece aquela figura do Ribeiro, né? Aí que vai ser um exemplo, né, para nós de como muitos chegam lá, aqueles espíritos que arrecadaram muito, né, viveram na abundância, às vezes até acumulando bens materiais de forma não muito lícita, que ele fala que vários criminosos, né, pessoas que deram muito valor às coisas materiais, mas ele fala várias vezes aqui, falando que ele passa sobre isso, falando de coisas ilícitas. Ele é meio sutil, falando amealharam coisas ilícitas, descumpriram a lei, né? E muitos chegam lá achando que vão continuar dessa forma, né? Assim, vivendo aqui, acho que muitos nem lembram, nem param para pensar de questões religiosas, como que seria essa ida para lá. Talvez alguns ainda acreditam que basta confessar para os pecados serem eliminados, né? Infelizmente, a gente vive ainda com essa ilusão de séculos e séculos, né? Com todo respeito à religião. Mas você acha que alguém, em nome de Jesus, vai conseguir apagar seus pecados? Né? Será que algumas preces, falamos de prece, várias orações repetidas, mesmo que não sejam da boca para fora, automatizadas, né? Repetidas ali, mas repetidas mesmo, isso aí vai apagar algum pecado, algum erro, vai eliminar da nossa ficha, da nossa consciência, os erros que cometemos, né? As infrações perante a lei. Mas muitos ainda acreditam nisso, né? Muitos acreditam nisso. E você vê, assim, eu tenho que comentar sobre isso, porque isso aí faz parte da nossa realidade. Talvez se alguém desperte, não é para querer julgar, nem jogar pedra, nem ficar debochando da religião de alguém, mas é de falar que você ia a Roma e passar pelas portas das 4 igrejas de Roma, os seus pecados são eliminados. Hoje nós ouvimos isso. O Lutero, em 1517, há mais de 500 anos, ele entendeu que comprar indulgência, né, relíquias religiosas, e a maioria delas falsas, não resolvia nada. Por isso que ele fez o que fez, né? A Reforma Protestante foi isso. Os padres vendiam indulgência. Eu podia comprar não só para mim, como para um parente que já foi sair do inferno e ir para o céu. Os pecados saíram eliminados e iam para o céu. Para quem já foi, né? E para mim, não. Aí meus pecados estariam todos já pagos, eu já iria. Tinha até uma piada, assim, um comentário assim, de medieval, né? Que um criminoso, ele conversava perante o padre, contava todos os seus pecados. Aí o padre dava o valor. É tanto, você tem que pagar tanto. Seus pecados serão perdoados. Aí ele falou assim, mas como eu sou um criminoso, eu vou continuar errando o resto da vida. Mas eu não poderia pagar por todos os outros pecados? Eu tenho muito dinheiro. Aí o padre dá mas muita coisa errada mesmo que eu vou fazer ainda. Aí o padre dá o valor. Aí a pessoa vai, paga, os pecados são todos perdoados. Aí ele vai e assalta o padre depois.
né? Quer dizer, essas fórmulas não levam ninguém a nada. Então, esses espíritos que vivem aqui acreditando nisso vão ter ilusão. Outros acham que nem vão morrer, que vai ter vida após a morte. Então, chegam lá dessa forma. Muitos iludidos com falsas promessas, né? De redenção, através, né, do perdão, através né, de todo tipo né, de remissão que pode ter desses pecados. Outros nem pensam na vida futura e chegam lá assim, acumularam bens e estão lá no estado terrível, né? E assim aos montes, o André Luiz vai relatar isso no umbral ainda, tanto que ele fala que esses espíritos ainda estão bons. O André Luiz vai comentar aqui, mas que perturbação, que situação angustiosa, né? Coitado, muita dor, muita desolação. Aí o Tobias lembra ele, não, mas eles estão aqui sendo amparados. O problema é aqueles que estão no umbral, lá entregues à própria sorte. Quase voltou a falar como você esteve, né? Durante algum bom tempo. Então, eles já estão sendo amparados. E os que estão lá? E os que estão em colônias ainda, como tem aquela colônia do Campo da Paz, que é uma colônia mais próxima à Terra, que tem espíritos que ficam dormindo durante anos e anos, décadas e décadas. Eles dormem, eles não acordam, nem despertaram ainda. Né? Que eles vão passar para aquele sopro renovador, está no Mensageiros, né? Ficam lá dormindo, né? Dormindo. Então, e outros que estão no umbral, outros que estão sendo torturados no umbral, né? Daí esses relatos das trevas, né? Das torturas infernais e tudo mais. Então, chegam os espíritos lá, achando que vão levar o patrimônio que acumulou. E a gente vê isso o tempo todo na nossa vida, né? E não é só no Brasil, você vê nos outros países também, todos têm isso. Pessoas fazendo coisas mesmo assim ilegais o tempo todo, acumulando bens. Quando não é ilegal, né, ilegal do ponto de vista jurídico mesmo, são coisas imorais, passando a pena no outro, sendo muito oportunista, muito esperto, tirando de pessoas simples, e vão acumulando e achando que vão levar isso, né? Passam a vida toda, como dizia o Dalai Lama, né? Passam a vida toda, morre como se nunca tivesse vivido, vive como mortos e morre como nunca tivesse vivido. Né? Acham que vão levar o patrimônio que tinha, cheio de orgulho, cheio de vaidade, chega lá, estado deplorável. Alguns ainda, quando não tem mais consciência, chegam ainda fazendo exigências, né? Reclamações e tudo mais. Então, ele vai relatar sobre esse quadro, né? Primeiro fala desse Ribeiro, o estado dele. Acho que ele não fala, ele não entra nos pormenores, até o André Luiz comenta que ele não queria até esmiuçar o caso, ficar perguntando, né? Por causa daquele conselho que ele recebeu. Mas ele fala que a família atormentava ele. E ele preocupado com a família. Mas o que é isso? Bens que são deixados, né? Aquela coisa, às vezes morreu de uma hora para outra, ou morreu sem preparar a transferência do patrimônio. Então, as pessoas preocupadas, onde que estão os bens, escrituras, senhas, né? Nessa época não tinha tanta senha. Hoje é senha para tudo, né? Então, como é que ficou o patrimônio, como que vai ser feito, aquele tormento todo, e pedindo ajuda, né, para ele inconscientemente, e ele fica atormentado querendo ir ajudar, né? Você tem essa consciência de direito. Então, isso é uma coisa que acontece muito, né? E dando seguimento, aí eles vão para... Ele já tinha relatado, né, que eles descem para a câmara de retificação, um lugar mais profundo, as escadarias, né, onde ficam essas alas todas, e chega até um momento que tem outros espíritos em situações piores, até que o próprio Tobias fala que eles iam ver alguns semi-mortos, que são espíritos que estão naquela condição semelhante ao que eu relatei lá do Campo da Paz. Espíritos que ficam praticamente dormindo, sem consciência nenhuma ainda, né? Sem consciência nenhuma. E outros um pouco de consciência. Uns totalmente alheios, né, ao que está acontecendo. Ele fala que daqueles 32, né? Tinham 32 espíritos lá. Desses 32, parece que tinham 7 que não tinham consciência nenhuma. São esses que ficam em outros lugares, outras colônias, né? Ficam lá como se tivessem mortos, né? Como se tivessem mortos. Muitos chegam lá como se tivessem morrido, não tem consciência nenhuma. Eu acho que muitos devem voltar. Acho não, com certeza. Muitos voltam para o mundo espiritual, para a carne, nesse processo. Parece que muitos espíritos não têm condições de perceber o mundo espiritual, e também consciência tão pesada,
que eles não poderiam ter, ficariam tão chocados que eles entram num estado de perturbação tão grande, né? Aí, porque a consciência do crime, do erro, muito grande, leva à loucura, processo de loucura. O André Luiz vai falar muito sobre isso, o livro No Mundo Maior mesmo, né? Esses processos de loucura, de consciência culpada, que ele fala ato reflexo da alma, né? O próprio inconsciente vai te cobrando, e isso leva a muitas neuroses, muitas psicoses e tudo mais. Eles não dão conta disso, então eles entram num processo de negação. A negação também, negação da existência do mundo espiritual, é o que é? Eu morri, acabou, é um nada, não quero saber de nada, não quero ter consciência a nada. Então, eles não tem capacidade de acordar no mundo espiritual e são programadas as reencarnações compulsórias. Aí voltam espíritos que foram no mundo espiritual sem consciência. Então, eles não têm consciência do mundo espiritual. Eu acho que é aí que vem a explicação para muita gente que não tem capacidade de compreender o mundo espiritual. Principalmente materialistas, né? Materialistas. Porque eles não têm impressões, intuições, lembranças inatas, né? Uma nova vida do mundo espiritual, porque eles vão e voltam sem ver o mundo espiritual. Então, é só matéria mesmo. Além da ilusão, né? Que nos abraça nesse mundo todo, né? Que é a coisa de viver só o mundo da matéria, é só o terra-terra o tempo todo, e além de tudo, não tem capacidade de abstração, né? Para transcender, para imaginar que a vida não pode ser só isso. Então, eles não têm vagas impressões também do mundo espiritual. Aí não ajuda, né, a ter essa abstração, a ter esses conceitos, né, inatos, essas impressões. Aí, por daí que vem tantos crentes, né, nesse mundo. E com as religiões, as filosofias ainda muito infantis, muito ainda na alegoria, ainda muito místicas, que não explicam o mundo espiritual, e muitos deles são inteligentes, né? Porque praticam vários crimes, conseguem praticar crimes, e isso requer uma inteligência, desenvolver a inteligência, mas não desenvolver o senso moral nem a percepção da vida. Mas tudo bem, mas aí eles são inteligentes, e quando vêm com essas explicações da vida após a morte, do corpo físico, eles não aceitam essas filosofias religiosas, essas teologias, porque elas não explicam, elas caem em qualquer análise mais racional, né? Uma coisa, a experiência minha, eu era adolescente numa cidade, porque eu não sou do sul de Minas, nós moramos no sul de Minas, eu sou do miolo de Minas Gerais, ali em torno de Belo Horizonte, Itabira, né? Eu nasci na cidade do lado de Itabira, que é a cidade que todo mundo do Brasil acaba conhecendo, tendo ouvido falar, por causa do caso do Drummond de Andrade, né? Aí tem uma cidade chamada Santa Bárbara, que é muito antiga, quase tão antiga como Ouro Preto. Eu nasci lá, só nasci lá, perto de Ouro Preto, perto do Caraça. É um lugar muito bonito, uma reserva patrimônio nacional, tudo um lugar bonito. Já foi centro de estudos dos maiores presidentes do Brasil no início da República estudaram lá. Cidade muito católica, mas eu consegui imaginar assim, mas a vida não pode ser só isso, porque se a vida for só isso, Deus não é justo. Por quê? Porque tem tanta diferença assim, entre as pessoas, tanto sofrimento, momentos passageiros de alegria, de bem-estar para alguns, muito sofrimento para outros, uns nascem com tudo, outros com muito pouco, muitas famílias ricas vivem no tormento, outras pessoas humildes vivem felizes. Por que a felicidade e o sofrimento é tão dividido, é tão distribuído assim entre as pessoas? Por que os bens são? E por que pessoas vêm deformadas, outras com debilidades mentais, outras muito inteligentes? Eu disse, não, se existe outra vida, se existe Deus, e você já parte dessa premissa, você não tem dúvida nenhuma que Deus existe, Deus é justo, e que a vida continua, então não pode ser só uma vida. Então não pode ser uma vida só. Agora, não são todos que conseguem fazer essa análise, ter essas impressões, que depende da bagagem de cada um. Então, esses espíritos chegam lá atormentados, praticaram vários erros, que a vida às vezes é só isso mesmo aqui. Então, se a lei não me pegar, e muitos ricos têm dinheiro para pagar bons advogados, e assim é até hoje, né? Continua sendo. A lei nossa, uma coisa que eu vi, eu sou formado em direito. A lei nossa é muito boa, nossas leis são muito boas, nossa Constituição é muito boa.
Nosso sistema jurídico é muito bom, sistema judiciário, é tudo muito bom. O problema é que o brasileiro não gosta muito de seguir regras, né? O brasileiro não gosta, acham brechas nisso, daquilo, e quem tem mais dinheiro paga melhores advogados. Mas só que ele acha que é só para escapar da lei humana. Basta escapar da lei humana, porque só tem a vida aqui mesmo, morreu, acabou. Então, aí eles vão deparar no momento com a própria consciência, vão ver que a vida continua e que os erros eles não somem, né? Por intercessão de quem quer que seja, por preces, das famílias, nada, missas, né? Eles não somem, pode amparar, pode ajudar, auxiliar, sustentar, mas isso não resolve o problema né? Perante a vida, pelas leis eternas. Então, aí chega nesse estado todo, né? De sofrimento. Muitos ainda com emanações, lembra que ele fala das emanações fétidas, né? Uma substância escura, viscosa, com odor muito ruim, cadavérico, né? Emanações cadavéricas saindo dele por causa da vida que eles levaram, os pensamentos, o tipo de morte que eles tiveram, né? Então, é muito complicado. Você vê, às vezes, muitos morrem porque abusaram da saúde, como o Dalai Lama falava também, né? Gastam dinheiro prejudicando a saúde e depois que a perde, tenta recuperar e tem que gastar mais dinheiro para recuperar a saúde. Com os excessos, né? Os excessos de alimentação, de extravagância, né? Não dormindo bem, drogas, bebidas e tudo mais, acaba com a saúde, então gasta o dinheiro acabando com a saúde, como cigarros, né? Bebida e droga. Você gasta dinheiro, você não ganha essas coisas não vem de graça, você gasta dinheiro para acabar com a saúde. Depois você está gastando, se tiver, para tentar recuperar ou resolver de alguma forma, amenizar o problema que já está instalado, que muitas vezes é irreversível. Então, esses abusos todos, com a consciência culpada, façam que essas emanações escuras, viscosas, né, com mau cheiro. Então, a gente vê também o nível de dedicação que esses espíritos têm de trabalhar nesses locais, né? Talvez, eu não me lembro de ter sido relatado aqui que os espíritos que estão à frente desse serviço mais penoso, como o Tobias, a Narcisa e os outros tem ainda superiores a ele, que já estão ali acostumados, se eles deve ter uma forma de bloquear esse cheiro, ou amenizar esse cheiro. Agora, aquele novato que está ali, como o André Luiz, ele sentiu o cheiro muito forte, né? Talvez assim, acostuma também, né? Quem trabalha, imagina quem trabalha em IML, necrotério, né? Quem trabalha com cadáver, né? Em funerárias, eles vão acostumando com aquele cheiro de formol, aquele cheiro de cadáver, né? Mas eu acho que esses espíritos talvez eles conseguem bloquear um pouco esses cheiros todos, que ia perturbar bastante, ia ser muito incômodo. Aí, o André Luiz começa a ajudar, que vão chegar os resgatados pelos samaritanos, né? 29 foram resgatados, chega em um estado deplorável lá, e ele se desdobra trabalhando, é aí que começa o trabalho dele, né? E com isso eu já encerrei, né? Então, aí vai encerrar todo o trabalho deles, o Tobias fica satisfeito com ele e tudo mais, e eles vão virar à noite trabalhando. Depois eu vou falar duas coisas que eu pensei aqui, mas a Thaís levantou a mão aqui, vou abrir para você, tá, Thaís? Quando você estava falando sobre esses espíritos com reencarnação compulsória, porque não acreditam no nada depois que morrem, eu lembrei de um caso que um palestrante contou, que depois de uma palestra, lá no Centro Espírita Harmonia, onde eu frequento hoje virtualmente, né? A mãe virou para o palestrante e fez: por favor, converse com o meu filho que está aqui. Ele é um físico e ele não acredita em espíritos. Ele vem, ele participa comigo, mas ele não acredita. A gente discute o tempo inteiro. Aí o palestrante disse que a pessoa, quando foi apresentada, começou a dar várias explicações, já usando a ciência para fundamentar o seu ponto de vista. Aí ele disse: ele foi tão convicto na crença dele, na fé dele, que eu quase acreditei no que ele estava falando. De tão forte que era a crença dele. E aí a única coisa, no final, ela fez: você não vai dizer nada para meu filho, você está calado o tempo inteiro? Ele disse: eu não tinha o que dizer.
só disse a ele, morra, que você vai descobrir se existe vida após a morte ou não. Então, aí, isso que você falou, eu lembrei disso. Eu fiquei imaginando, Então, será que uma pessoa dessa, quando morre, resolve ficar dormindo ou depois de um choque desse vai mudar? Então, agora, uma coisa que eu também já cheguei a falar com as pessoas, não para chocar, nem para humilhar a pessoa, não, mas assim, quando você morrer, você vai saber. Quando você morrer, você vai saber. Chega um ponto, eu tinha até um colega na faculdade que ele era meio resistente, assim, muito católico, né? E eu já era isso há 30 anos. Aí eu falava com ele assim, aquela discussão, ele fervoroso, quando a gente morrer, nós vamos ver quem tá certo e quem tá errado. Mas isso é coisa de ficar discutindo crença, né? Mas ele é muito sério. Quando morrer, você vai saber. Pois é. E eu lembrei outra coisa nesse capítulo também, enquanto você estava lá redescrevendo as situações, sobre os atendimentos mediúnicos. Aí eu fiz uma viagem, que eu adoro viajar, gente, por isso de vez em quando me puxem para a terra. Nos atendimentos mediúnicos de socorro, né, aos espíritos que estão precisando desse acolhimento, será que a gente consegue visualizar o trabalho vindo desses samaritanos do nosso lar, que vão lá resgatar quem já está apto para ter o socorro, traz para as câmaras de retificação de regeneração? Eu estou usando isso como exemplo, porque eu não faço ideia se é isso mesmo, tá? E essas pessoas que estão lá, que precisam despertar de sonos profundos ou de outras situações, que vivem lá dormindo em pesadelo, que precisam, né, desse auxílio magnético do fluido, né, vital, vem para os atendimentos mediúnicos. E aí a importância desse trabalho, né, e que médiuns como eu, que ainda está aprendendo a lidar com isso, não consegue mensurar, talvez agora eu mude de ideia, a importância desse trabalho, até para o desenvolvimento como é que chama? A gente está no período desse período da Terra de transição, a importância desse trabalho, né? E eu me emocionei nesses 2 últimos capítulos com o André e Luiz e ver a mudança dele, do pensar e do agir. Gente, foi incrível a mudança e como ele mudou rápido, né? E lembrei também, no caso de Ribeiro, do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela parte do... Eu até anotei o número do capítulo que eu fui pesquisar, porque veio a ideia, mas eu não lembrava direito. Já esqueci. O que fala sobre... aqui, não se pode servir a Deus e a Mamon, a verdadeira propriedade. E eu fui ler, e tem tudo a ver com que o Tobias está explicando para André Luiz. Pode ficar à vontade, Cláudia. Tem que ativar o microfone. Eu acho que o seu microfone está desativado. Aí. Foi? Estão me ouvindo agora? Nesses 2 capítulos, o que acontece? Eu trabalho em hospital, né? Todos os dias eu estou no hospital. No hospital público, é o maior aqui da minha região. E assim, não tem como eu não me sentir nesse lugar, sabe? Eu me via como se fosse lá, porque eu estava imaginando exatamente no meu trabalho. Claro e óbvio, completamente diferente disso. Mas eu estava pensando nisso exatamente assim, porque quando a gente chega lá, tem um corredor gigantesco e tem muita gente doente, né? Em situações assim bem, bem difíceis. E aí eu não fazia isso antes nos meus empregos anteriores, que era entrar rezando em prece o tempo todo. E lá é um lugar que eu faço isso. Então, desde o primeiro lá que ele fala que ele começou a utilizar a prece, né? Que ele meio que se rendeu a isso para poder pedir forças, para poder suportar aquilo, é exatamente dessa forma. Então, eu já entro ali mentalizando isso o tempo todo, porque é muito sofrimento, é muito difícil, tem muita gente que morre lá. Então, assim, eu sei que provavelmente tem espíritos lá que nem sabem que morreu, que foi o que a gente estava falando. Então, é complicado. Então, para mim, foi muito lindo isso aqui. Foi o que Thaís falou também, dessa transformação dele. Me emocionei em 2 pontos aqui nesses 3 capítulos, que é muito grande, né? Lindo isso, ver essa transformação. Não é uma coisa que a gente vê o tempo todo do nosso lado, mas ler, assim, é bem forte. Então, foi isso. E
eu trabalho com enfermeiros, com tudo, né? Eu sou farmacêutica. E aí, no final, quando ele conclui lá, né, que o serviço continuou por todo dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico, que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Então, tipo assim, eu fico vendo quão aquelas enfermeiras e os enfermeiros que estão lá, elas já estão vivendo aquilo, ainda que inconsciente, ainda que elas não tenham nem noção disso, né, do que eles estão passando, de que o trabalho, quanto isso vale, né? O que elas cuidam das pessoas, aquela pessoa que está sozinha e sem a família, muito complicado. E a questão dos médicos também, né? Que eu vejo lá, que são exatamente como André Luiz, em sua maioria, né? Salva raras exceções, e assim, os que eu conheço são espíritas, frequentam junto comigo lá na Semana Espírita, no Centro Espírita, mas raras exceções são todas como ele. E eu fico pensando, falo, que é o que Thaís falou, a gente tem que começar a mudar, né? Porque a gente está tendo a honra, né, o prazer de ter esse conhecimento agora, mudar, fazer diferente, para a gente não ir para o mesmo lugar. É isso. Só. Obrigada, gente. Que coisa boa ouvir a Cláudia falando. Muito bom, Cláudia, que você participe, traga suas experiências, porque esse meio que você trabalha, realmente, acho que é um campo aberto, né, para experiências, assim, que nos fazem refletir, principalmente o André Luiz, que era médico, que estava nessa área, então, sempre que você puder trazer. E o que a Thaís também falou foi muito interessante, né? E emociona mesmo a questão do André Luiz, aquele homem tão orgulhoso, mudando, né? Sendo humilde e fazendo aquele serviço que teoricamente não, um serviço que era, vamos dizer assim, um serviço penoso até, né? Porque mexia com coisas fétidas e tudo, alguém que não estava nada acostumado com isso, embora fosse um médico. Então, foi bem emocionante. E duas coisas que me fizeram pensar aqui nesse capítulo, a questão desse doente, né? Que a família, que estava sendo perturbado pela família, né? Que não aceitava, já demonstrando também o despreparo da família, né? Porque uma família espírita sabe que alguém do nosso meio que desencarna, se a gente ficar emanando muito sentimentos de sofrimento mesmo, de revolta, isso tudo atinge a pessoa que está desencarnando. E aí eu me lembrei dos velórios, porque nos velórios, para quem já foi aqui em algum velório, porque a gente que não gosta de ir, você escuta de tudo. Você escuta uma turminha falando bem, a outra turminha falando de jogos, a outra turminha falando de piada. Então, assim, a inconsciência das pessoas ao saber lidar com uma situação dessa, né, que tem que ser de recolhimento, de orações para aquela pessoa que está passando por um momento de transição. Então, muitas pessoas não sabem disso. Então, já começa por ali, já começa no momento do enterro, a perturbação que aquele que está desencarnando vai começar a sofrer, caso a sua família e os seus amigos não compreendam essa verdade espiritual. Então, sempre que a gente tiver numa situação dessa, tanto de velório quanto de perder algum ente querido, que a gente entre em oração, a gente peça, a gente saiba se portar, né? Para não perturbar aquele que foi. E o outro ponto agora esqueci. Esqueci. Mas ele está aproveitando aqui, as pessoas não estão preparadas para velório, né? Nós não estamos preparados para isso. A orientação do André Luiz é que os velórios devem ser restritos, só poucos familiares mesmo, mais íntimos, mais próximos, e breve, com muita oração. Não é para fazer aqueles velórios com muita gente, né? Amigos, parentes, muitos parentes, é para ser muito restrito. E a sociedade não está acostumada com velório com muita gente, né? Agora, outra coisa que o hospital é o que mais se aproxima desses locais aí, né? Então, esses enfermeiros estão ali trabalhando, os bons médicos, né? É um treinamento e tanto, para um dia fazer tarefas assim e compreender, né, todo esse processo de resgate, de amparo a esses espíritos mais sofredores, né? A Cláudia ainda falou aqui que ela anda com o livrinho A Prece na bolsa dela, né? Que fica impresso nos velórios que vai. Nossa, se todo mundo fosse assim, né? Tivesse essa consciência. Mas assim, a gente vai caminhando, né, gente? Tudo questão de a gente saber que é um momento evolutivo de cada um, né? Nem todo mundo está no mesmo momento evolutivo, mas todo mundo vai chegar lá.
E agora eu acho que a gente pode passar para o Guilherme, né? Porque já Mas só o último ponto que ninguém tocou no assunto aqui é que a família desse Ribeiro é que eles iam dar um jeito de arrumar um problema para ele, né? Na família. Interessante. Ele fala assim, ó, é preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Ou seja, é porque aí os espíritos já sabem ler, né, na história deles todos algum ponto que eles têm que passar e aceleram isso, né? Algum probleminha, uma doençazinha que já vai ter que ter mesmo algum para desviar o pensamento. Então é outro motivo para a gente não ficar atormentando ninguém, né? Pode vir coisas para a gente, problemas que não era para chegar, ou então não era para chegar nesse momento, né? E nem a gente ficar, né? Porque eu acho que eu fico, né, pensando, poxa, a pessoa está vivendo um luto, ainda vem mais isso ainda acontecendo na vida dela, como é que ela vai lidar com isso? Na verdade, agora eu acho que eu vou ter uma outra visão. Às vezes é por causa dos pensamentos que eu estava emitindo para quem já foi, né? Engraçado que a última coisa, tá, Guilherme? Mas você já fala. Uma coisa que eu acho engraçada é que acho que foi nessa série mesmo do André Luiz que eu li isso, ou em algum outro livro, que fala de como a espiritualidade também socorre uma pessoa. Então, por exemplo, eu conheci um caso, uma amiga minha, que o pai dela tinha um problema com bebida. E aí ele caiu, machucou e teve que ficar preso em casa mais de mês, né, sem poder beber, tomando um remédio que impossibilitava ele de beber. E aí a minha amiga estava muito chateada. Eu falei assim, tenta olhar assim pelo lado bom, porque ela é espírita também, porque às vezes só falando, só orientando que aquilo está errado, só tentando ajudar por outras formas não resolve. Aí, às vezes a espiritualidade dá um jeitinho de causar ali alguma coisa mais grave para poder segurar ele, para ver se ele consegue largar o vício, se reerguer de vez. Então a espiritualidade vai tentando ajudar. Só que no fim, se a gente não aceitar, né? Porque uma hora ele ia melhorar e ia sair da cama. Tanto é que aconteceu e ele voltou a beber. Então, assim, mas teve o auxílio, né? Então, a espiritualidade age de modos que, assim, que a gente nem imagina. Às vezes o mal que vem é pro bem, né? Vamos lá partir pro outro? O Guilherme? De novo, esse tempo restante é todo meu, né? Vamos comentar algumas coisas. Nos bastidores da obsessão, pelo espírito Manuel Flamengo Miranda, e no Calvário da Libertação, pelo espírito Victor Hugo. Tem essas duas personagens, um da família Soares, se não me engano, e a outra da família Matoso, em que as personagens alcoólicas sofrem um procedimento previsto para que se desse início à sua regeneração. Da família Soares, melhora. Da família Matoso, continua a mesma coisa até desencarnar. Então vale aí o nosso estudo, porque são duas obras grandiosíssimas. Que bom que nós conseguimos proporcionar as condições naturais de temperatura e pressão para que Cláudia pudesse falar, porque eu já não aguentava mais conceder moratórias. É sempre bom ouvir novas opiniões. Então, iniciamos o capítulo em serviço. Saindo de Jerusalém para Jericó, um homem foi assaltado, agredido e deixado quase morto à margem da estrada. Por essa estrada, um pouco mais tarde, passou um sacerdote. Este sacerdote, que seria o máximo representante da lei de Deus, viu o homem e, porque não tinha nada a ver com ele, prosseguiu o seu caminho. No mesmo caminho, um tempo mais tarde, passou um levita,
O levita que entrava em comunhão com Deus, que utilizava-se dos seus sentidos para dar a Deus uma forma de manifestação, olhou o homem semi-morto à beira do caminho e, porque não tinha nada a ver com ele, prosseguiu a estrada. Ainda no mesmo dia, passou um samaritano. E o samaritano, vendo aquele homem à margem, compadeceu-se, saiu do seu animal, colocou o homem acima dele e o carregou até a hospedaria mais próxima. Lá, fornecendo dinheiro, hospedou e cuidou desta criatura. Esta é a parábola do bom samaritano, que conta Jesus a todos nós, a fim de que quebremos os paradigmas. Como é de conhecimento histórico, isso aí, Roberto fala muito melhor que eu, não sei se vocês já viram as lives, mas de conhecimento histórico, Samaria e Jerusalém não mantinham um bom contato, um bom convívio. Samaria não cultivava Deus único e o orgulho israelita não poderia deixar que fosse maculado a sua fé, os seus dogmas. Por isso viviam em conflitos, escarnecidos, sem solução. Os israelitas, os judeus, se orgulhavam de ter, digamos assim, uma posse transitória do conhecimento do Deus único e faziam dele comércio. O samaritano, na nossa ótica, na nossa observação, era para ser alguém que olhasse a pessoa, o publicano, e ignorasse. Se o sacerdote, que era a representação máxima de Deus, e o levita não fizeram nada, porque ele, que era subjugado socialmente, deveria fazer. No entanto, foi o único que fez. E esta alcunha, eu sempre me emociono com as alcunhas dos grupos socorristas, principalmente quando se trata dos samaritanos e dos sirineus. A história é muito bela, é muito envolvente. E escolher o nome samaritano para agir em favor dos outros tem uma significância muito importante. Nós nos envolvemos em serviço com o ideal samaritano, o ideal de prestar socorro a quem quer que seja, não obstante as suas condições, em serviço do Cristo. André Luiz é defrontado junto aos personagens Narcisa e Tobias a estes irmãos que são socorridos como ele antes fora. Então pensemos numa continuação para a parábola do Cristo. Aquele que foi socorrido, profundamente modificado em sua concepção, passa o resto da existência doando-se a também socorrer a quem quer que seja. Esse capítulo foi não apenas sobre o trabalho, mas sobre o exercício do exemplo. Vamos ver as movimentações científicas do grupo de regeneração, do grupo de auxílio, das câmaras, e vamos ver com os exemplos carnais que temos à nossa vista
como Cláudia citou, dos hospitais. E em todos eles, o que move, inicialmente, é a vontade de estender um braço a quem quer que seja. Na matéria, a gente divaga um pouquinho sobre isso e entram aí os interesses obscuros de origem ordinária. No entanto, no mundo espiritual, uma organização como uma colônia que serve de hospital, os interesses são nobres. E aí, nós retornamos novamente para Dona Joana de Ângeles em observador, observação e observado. Narcisa, que é dita ao decorrer do capítulo como uma verdadeira mãe para aqueles que estão doentes, em tresvaria, mostra o bom exemplo. Um exemplo de auxílio, um exemplo de socorro, um exemplo de amparo. É aquele ser que já compreende, e aí nós retornamos novamente para a discussão da última aula, os diferentes níveis de consciência. É aquele ser que já compreende o seu papel perante a divindade e consigo mesmo. Não é perfeita, porque ainda tem muito a aprender sobre si, mas já tem abertura para enxergar a dor do outro e consegue ainda compreender que a dor do outro muitas vezes pode ser maior que a sua. Então nós vemos ela desvelando-se com amorosidade para estender a mão. André Luiz observa toda essa narrativa no lugar de observação, observando, e se encanta novamente pela profissão que ele não soube exercer em terra. Ele enxerga nas ações praticadas por Narcisa o que ele mirou, mas não acertou. Onde ele foi até o meio do caminho, mas não teve forças para prosseguir. Narcisa e Tobias serão para ele agora exemplos, arquétipos de prestação de serviço, prestação de socorro, com um adendo, inteiramente benevolentes. E aí nós somos apresentados novamente ao Evangelho de Jesus. Agora, segundo o Espiritismo, a verdadeira caridade, e aqui eu não vou dar spoiler, mas apenas vou deixar para que no transcorrer dos nossos estudos isso se mostre. Nós vamos aprender, começando agora, a verdadeira caridade de Jesus, em sua concepção escrita no Livro dos Espíritos. Indulgência, perdão e benevolência. Ainda podemos acrescentar beneficência, humildade, tolerância, paciência. No decorrer dos nossos capítulos, vamos ver por cada exemplo de socorro uma demonstração dessa. O perdão mais à frente de amigos passados, a indulgência consigo mesmo e a benevolência atuando de forma mais direta como impulsionadora de modificação interior do espírito em ascese. Somos nós, redivivos, espelhados, imaginativos, onde enxergamos
nas literaturas espíritas, principalmente no amigo André Luiz, a nossa história, os nossos diferentes níveis de representações na escala evolutiva espírita, em serviço. E porque só faltam 10 minutos para encerrarmos o nosso encontro de hoje, que passou muito rapidamente, e eu estou exercitando o não ser egoísta, eu passo a palavra para a Thaís, porque os espíritos me disseram que ela quer muito falar. Eu senti você se aproveitando da situação, tá? Não tem, não. Mas eu vi uma coisa assim, mas agora você me fez até esquecer, estou igual a Miriam. Que eu tinha listado aqui, realmente, e me chamou a atenção. Um dos foi da pergunta de André Luiz, por que o transporte em massa, já que todos são espíritos? E a resposta que ele deu foi, assim, perfeita para minhas reflexões. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Aí eu lembrei daquela questão da carne é fraca, né? De uma palestra que eu assisti, que a carne não é fraca, a carne é forte, porque se a gente não tem um domínio psíquico, né, forte, a gente se deixa levar mesmo pelas influências que esses fluidos pesados estão, né, no corpo físico e ajudam a gente. E não tenho muito o que falar, não, tá? Porque esse capítulo, eu e Cláudia, acho que Cláudia também se emocionou mais com a evolução de André Luiz, que chamou muita atenção da gente, do que qualquer outra coisa. Ah, sim, Narcisa. Quando eu assisti, eu já tinha lido o livro, mas li como um romance, não como um estudo. Eu ainda não estava, né, praticando o espiritismo. Ele assistiu o filme já umas 2 vezes nosso lá, e Narcisa, para mim, sempre vinha uma imagem de um espírito elevado. No entanto, quando eu li aqui hoje, eu observei outra coisa. Você vê realmente que ela se desenvolveu, que com certeza, comparada a mim, a muitos que eu conheço, é elevado. Mas ela se colocou nesse trabalho por um período de 10 anos, por uma proposta da veneranda, porque ela queria ajuda para retornar a frequentar os ciclos carnais das pessoas com que ela tinha afeição ou que tinha algum desafeto. Não deixou claro aqui se era afeto ou desafeto, mas deixou claro que esse trabalho foi indicado para ela para que ela pudesse se equilibrar no sentimento, equilibrar as emoções dela, aprender a servir. Eu acredito que ela tem feito até um bom trabalho, mas essa questão no filme, ela passa batida, né? A gente não se dá conta de que Narcisa, também como André Luiz, chegou lá num estado muito complicado, como muitos daqueles outros espíritos, e que ao longo do observar, do servir, ela foi se desenvolvendo e chegou onde está. E aí veio para mim a questão do tempo que se leva de uma reencarnação para outra. O que são 10 anos ali no nosso lar, o que são 10 anos aqui na Terra. Será que se 10 anos não fossem suficientes para ela, quanto mais tempo ela precisaria estar lá daquele lado do mundo espiritual, se desenvolvendo para poder voltar a reencarnar? Né? Então, eu fiquei viajando, já disse que eu gosto de viajar, eu fiquei viajando sobre isso. E aí eu passo para a Miriam e para Roberto e para a Cláudia, que também tem um monte de coisa para falar, e Marisa, que voltou aí também, ó. Esse capítulo aí, eu acho que a parte que mais me pegou também foi a questão da Narcisa, né? De mostrar que aquela trabalhadora com grande sentimento fraternal, né? Ela estava ali por um propósito e ela estava seguindo fielmente. Ela tinha, a princípio, quando a veneranda, ela foi conversar com a veneranda, né? Pedindo para vir ajudar alguns parentes dela, pelo visto parece que estavam reencarnados.
Gente, eu tô com a memória que eu vou falar, não esqueci o que eu ia falar. Peraí, amor, deixa eu ver aqui. Ah, é, que aí a veneranda... Que ela foi pedir para a veneranda, né, esse auxílio. E aí ela falou que concederia desde que ela trabalhasse ali por 10 anos. Aí, a princípio, ela achou aquilo ali, assim, absurdo, né, muita coisa, por que isso, né? Só que depois, com o passar dos anos e com a maturidade, que ela foi compreender que realmente aquele tempo ali era necessário, não para a veneranda, né, porque ela já era um espírito bem mais evoluído, mas por conta dela mesmo, para que ela amadurecesse, para que ela tivesse melhores condições, né? Então, eu achei esse ponto bastante interessante aqui nesse capítulo, igual a Thaís falou, né? Agora, agora a gente não sabe se vai cumprir os 10 anos e já vai reencarnar. Né? E cada espírito precisa de um tempo no mundo espiritual, e uma programação tem, eles se entendem que é para voltar. Então, depende muito do estado dela, da compreensão que ela tem, do que vai fazer, do propósito. Depende de vários fatores para você voltar para o mundo, para a carne, né? Uns ficam mais tempo, 50, 100, 200 anos. Depende muito. Tem espírito que reencarna muito rapidamente, né? Não precisa ser evoluído para isso. Depende da necessidade dele estar de regresso aqui, da necessidade de quem ficou e tudo mais. Às vezes, no caso dela, é cumprir 10 anos e voltar. Mas para muitos casos também precisa de mais tempo. Então, isso é relativo. Né? Isso aí varia para cada caso. Então, vamos para o final. O Guilherme, você vai ler uma mensagem para finalizar? Você quer falar alguma coisa, Cláudia? Ai, será que foi? Pera aí, eu quero. Tá, agora tá aberto. Tá me ouvindo? A gente conversando sobre isso, falando... Meu Deus, qual é o nome da mulher que a gente acabou de falar? Narcisa. Narcisa. Gente, é alguma coisa aqui do grupo, sem condições. Eu só fiquei lembrando do... Eu fiquei pensando só assim, né, na questão que ela, agora, né, no período do livro, ela estava resiliente, né? Porque ela fala que ela não queria no início, mas depois ela entendeu que aquilo era o melhor para ela, né? Passar esses 10 anos nessa condição e tudo, e eu só fiquei lembrando de voluntariado, sabe? Do quão a gente aprende no voluntariado. Eu já fui por 2 vezes, hoje eu não sou, nesse momento eu não sou, e fiquei lembrando de uma frase de Joana de Ângeles, Gui, que você só me lembra ela. Quem se dedica a enxugar lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. E essa frase dela é perfeita. A Maçã do Caminho sempre reposta isso, e eu fiquei lembrando disso, né? Olha a condição dela lá, os outros chorando, que tem um ponto também que fala das lágrimas, né? E aí todo mundo chorando, sofrendo, chamando por ela, e ela lá nessa condição, que foi o que Thaís falou, né? Ela não é tão evoluída assim, mas que ela estava ali disposta a ajudar. É só isso, gente. Eu tinha separado uma mensagem específica de Joana de Ângeles, mas foi modificada para outra de Espírito Camilo. Mas deixo aí para os ávidos leitores que nós temos no grupo a mensagem de número 103 do livro Vida Feliz. Então, como nós estamos falando das experiências de sofrimento, de reparação, de expiação, de provação, de abertura de consciência, de evolução, eu trouxe uma mensagem que eu já compartilhei com minha confessionária, vulgo Miriam, do livro Tempo de Deus, do Espírito Camilo, pela mediunidade de Raul Teixeira. Capítulo 2, Tempos da Morte. E aqui é um conselho muito fraternal para todos nós. Eu vou ler só um parágrafo, porque este parágrafo basta e é o que cabe no nosso orçamento de horário. Quanto a ti, que morejas nos campos do entendimento espírita, rever tua posição e sim solenizar o instante do passamento,
o que seria incoerência ante o fenômeno, levanta aos céus tua oração e roga forças e lucidez ao sempiterno. Cada vez que saibas do retorno de alguém ao invisível, porque, e essa parte é sensacional, porque cada um que se vai da terra indica que, na listagem do Criador, é o teu nome e tua vez que se aproxima, e que para esse dia deverás estar devidamente preparado, trabalhando sempre, servindo sem cansaço as leis de Deus. E com esse conselho do Espírito Camilo, retornamos para o começo do capítulo. O seu título, Em Serviço. Amém. Muito bom, Guilherme. Então vamos, encerrar. Eu vou fazer a oração. Eu fiz a oração, foi você, né? Foi eu. Porque minha memória você já sabe, então vamos. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, que estejamos a cada encontro mais fortalecidos, mais unidos, que possamos compreender bem a mensagem que estamos estudando e principalmente aplicá-la no nosso dia a dia. Assim que amanhã, hoje, o restinho de hoje, mais amanhã e a próxima semana, seja de muita paz, de muita prática daquilo que temos aprendido e que estejamos todos em paz. Assim seja. Então, gente, até domingo que vem, tá? Um beijo a todos. Até, gratidão. Tchau. Tchau.